E aí pessoal, como é que estão? Tudo beleza? Galera, vamos falar hoje sobre o núcleo celular, certo? Nossa aula hoje vai estar sensacional, então não perca, ela faz sequência àquelas conteúdos que a gente está falando sobre reprodução humana, não percam isso, beleza? Então vamos lá para a gente ver sobre o que nós estamos falando a respeito quando nós falamos sobre núcleo celular. Pessoal, nós temos aí uma imagem, e essa imagem, o que nós vamos observar aí? Nós temos uma célula, e dentro da célula vamos ter um núcleo amarelado, ok? E nesse núcleo amarelado que vocês estão vendo aí, ele vai ter órgãos, certo? E moléculas que irão produzir alguma coisa no nosso organismo, certo? Ok? Então vai estar tudo guardadinho aí no núcleo da célula. Então o núcleo da célula é importante porque vai ter informações, tudo sobre como você foi feito, certo? Ok? Então vamos lá para a gente entender mais ou menos como isso funciona na íntegra, certo? Então indo lá, nós vamos ver aqui a imagem, e nessa imagem o que nós vamos observar? Eu tenho aí uma célula. Se nós formos observar uma célula de pertinho, certo? Nós vamos observar que, no caso vocês lembram, certo? Ela vai ser formada por várias organelazinhas, vários pedaçozinhos, e cada um tem uma função. E vai ter uma função maior, aí no caso nós vamos ter o núcleo, certo? No núcleo nós vamos ter uma função bem legal. Então a célula ela vai ser formada pelo núcleo, certo? E nesse núcleo nós vamos ter a informação. Certo? Que informação é essa, professor? Informação de como nós fomos feitos, certo? Vai estar aí, né, no caso aí, no núcleo da célula, beleza? Aí no que nós vamos observar? Aí nós vamos ter pequenos pedacinhos, pequenas órgãozinhos que vão ter uma parte importante para nós, que no caso aí eu vou explicar para vocês, que no caso nós vamos ter Isso mesmo, o cromossomos, certo? Então, os cromossomos, essa estrutura que deixa eu voltar aqui para a gente ver, essa estrutura aí em forma de X, certo? E o que essa estrutura faz? Essa estrutura, ela vai ser nada mais nada menos formada pelo DNA, por proteínas, e dentre elas a histona, que vai ajudar no enovelamento do DNA, beleza? Ah, professor, você fala muito de DNA e tudo, mas daqui a pouco vamos ver qual é a informação sobre o DNA. Beleza? Vamos com calma, certo? Que vai dar certo. Então, cromossomo. No nosso caso, no caso humano, nós vamos ter quantos cromossomos? Isso mesmo, vamos ter 46 cromossomos. Certo? Então, desses 46, nós temos 44 que são autossomos. Ah, professor, eu não entendo o que é esse autossomo. É muito simples, pessoal. Por exemplo, tanto faz ser homem como mulher, vai ter braço, não vai? Então, é isso aí que vai ser produzido pelo órgão, pelos cromossomos autossomos. No caso, nós vamos ter aqueles dois pares que são sexuais, que são aqueles que vai definir se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Beleza? Então, seguindo adiante, nós vamos entender que lá no caso do cromossomo, ele vai ter, no nosso caso, nós temos 46 cromossomos, ou seja, nós temos 46 cromossomos que vai ter todas as informações sobre como a gente foi feito, certo? A cor dos olhos, o formato dos pés, certo? A cor do cabelo, o formato do rosto, o formato da orelha, certo? Esses são exemplos de como o cromossomo vai estar guardado essas informações, beleza? Seguindo adiante, nós vamos ver aí o DNA, certo? E o que nós vamos ter aí no DNA? O DNA, ele vai ser nada mais nada menos um conjunto de informações. Que informações são essas, professor? Que eu não entendo muito bem essa questão da informação. Muito simples, pessoal. Quando eu falo que o DNA ele vai ter a informação, vamos lembrar de uma receita de um bolo, beleza? Vamos supor o seguinte, nós temos a receita, então para a gente produzir esse bolo, a gente vai precisar seguir um passo a passo, não é isso? E vai estar todo escrito em um papel. No nosso caso, como a gente foi feito, é similar como se foi feito um bolo, certo? Só que o que acontece? As ferramentas que são utilizadas, é a natureza que vai fazer isso, certo? Então, como é que funciona?
O DNA vai ter lá escrito, olha, ele vai ter os olhos castanhos, vai ter o cabelo louro, ele vai ser alto, vai ter 1 metro e tal. Então tudo isso vai estar escrito lá no DNA, certo? Essas informações, todas essas informações, elas estarão ali disponíveis no DNA, beleza? E o DNA, nós vamos ter ainda um fragmentozinho do DNA. Como é que é chamado então esse fragmento, professor? E aí vamos lá, de gene, certo? Então o que seria esse gene? Gene é nada mais, nada menos que um fragmento do DNA que vai produzir alguma coisa, certo? Ok? Então no nosso caso, nós vamos ter vários genes, vários fragmentos para produzir cada coisa. Por exemplo, a cor do olho. A cor do olho vai ser produzido por uma sequência do DNA, certo? Ou seja, por um gene, ok? Outro exemplo é a questão do tamanho do nariz, certo? Eu sei que muitos de vocês não gostam do nariz de vocês, então vou dar esse exemplo. O exemplo do tamanho do nariz também vai ser, vai ter um trecho do DNA, um fragmento do DNA que vai ser responsável pela produção do tamanho do nariz, certo? E isso nós vamos chamar de gene, ok? Então, não esqueça, então, sobre gene é um fragmento do DNA, ok? Que vai ser codificado e vai então se transformar em uma característica. Certo? É simples dessa forma, não tem por onde correr, é uma coisa muito simples, beleza? Então vamos lá para o nosso exercício, certo? Então nosso exercício é tudo voltado então para a questão sobre o núcleo, sobre essa primeira parte que a gente viu, beleza, pessoal? E essa aí é a primeira questão, né? E a primeira questão ela vai falar o seguinte: marca a alternativa que melhor define gene. Gene é uma porção de molécula de RNA que determina uma característica. B. O gene é uma região do DNA que é responsável pela síntese de carboidrato, determinando nossas características. Gene é uma sequência de nucleotídeo que está contida a informação que será usada na síntese de proteína. D. Trecho do RNA que contém sequência de nucleotídeos são usadas para a síntese proteica. Aí nós temos aí algumas palavrinhas que vocês não sabem ainda, mas vocês vão saber, certo? Que é, por exemplo, aí no caso, síntese. Síntese é uma produção. Certo? Então, sempre que eu falo em síntese, você vai guardar com você que síntese está relacionado à produção de alguma coisa. Certo? Então, quando você faz uma síntese de um texto, você está fazendo um resumo de um texto, você está produzindo. Então, síntese está sempre falando sobre produção, beleza? E aí nós vamos ter as palavrinhas nucleotídeo. Nucleotídeo é uma das partezinhas do DNA, certo? E aí, outra coisa que vai falar sobre isso aí, sobre o RNA. Professor, você falou do DNA, mas não falou do RNA. O RNA, ele vai estar, aí no caso, eu disse que o DNA é como se fosse a receita. Lembra do bolo? Que você pega a receita e a receita você vai produzir aquele bolo. O RNA é como se fosse o padeiro. É ele que vai produzir aquela informação. Beleza? E aí, esse assunto nós vamos ver mais adiante. Vamos para a segunda questão. Os cromossomos são formados por... Aí a gente já falou sobre isso, né? Aí tem a opção A. DNA exclusivamente. DNA e proteínas como proteínas histona. DNA e RNA. RNA exclusivamente. RNA e proteínas como proteínas histonas. E terceira. A espécie humana apresenta quantos cromossomos? Aí nós temos 46, 45, 49, 23. E a quarta. Toda informação a respeito do organismo pode ser encontrada no DNA. A porção de DNA que possui informação necessária para a produção de uma proteína é denominada de... Aí nós temos A. Genoma, cromossomo, cromátide, gene, centrômero. Certo, pessoal? Galerinha, a respeito disso... pessoal... nossa aula hoje vai ficar por aqui, certo? Então, galera, obrigado aí, certo? E bons estudos.